Olá, como você está? É, continuamos com a nossa conversa matinal. Eu aqui encerrando já o meu trabalho nestas primeiras horas desta quarta-feira, 21 de janeiro do ano de 2026. Grata ao Senhor por realizar esse trabalho com excelência para a glória dele mesmo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, fechando toda aqui o estúdio, eu abro a palavra de Deus, abro aqui esse devocional e juntos a gente lê, e juntos a gente fala com o Senhor, juntos a gente ouve o Senhor, porque eu creio que você deseja ter um dia debaixo da graça dele, sob a direção do seu Espírito Santo, em paz, sabendo que aquilo que você tem realizado tem agradado o coração dele. E isso só pode ser graça da parte dele para comigo e para com você. Então, se a gente não buscar aprender mais do Senhor, como obedecer, como atender à vontade dele se nós não conhecemos a vontade do Senhor. Então tá aqui, Gabriel de Araújo Almeida, da cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais, escreveu o devocional de hoje, deu como título Impulsivo. E ele se baseou no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, do verso 1 ao 19. É um texto que fala de que Davi poupa a vida de Saul. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul, a aliviar o ventre, isto é, deu dor de barriga no Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior desta caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Quer dizer, e foi lá devagarinho, Saul lá, com dor de barriga, fazendo as suas necessidades. Davi vai lá e corta uma ponta do manto dele, né, da orla do manto do Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, contra Saul, pois ele é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: Porque dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão.
Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com o mal. Até aqui, até o versículo 17. O autor aqui do Presente Diário ainda destaca o versículo, Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Estudando sobre os temperamentos humanos e observando os aspectos de cada um, identifiquei-me como sanguíneo por causa de uma característica impulsividade, ou seja, agir por impulso e sem refletir. Sem a física, ou melhor, se a física afirma que para toda ação existe uma reação, então como deve ser a reação de pessoas de temperamento sanguíneo? Motivado pela inveja, o rei Saul desejava matar Davi. Já no texto bíblico de hoje, uma grande oportunidade de vingança aparece para o ex-pastor de ovelhas. 3 pontos são interessantes. Primeiro, sempre haverá quem deseje nos fazer mal. Nesse caso, Saul era sogro de Davi. Portanto, ele era da família. Às vezes, pessoas próximas agem cruelmente. Segundo, sempre existirão pessoas que nos incentivarão a fazer o que é errado. Os seguidores de Davi o aconselharam a matar Saul. Eram fiéis e leais, com a capacidade de influenciar sua decisão, pois estavam sofrendo e vencendo ao seu lado. Se olharmos ao redor, quantos amigos nos incentivam a agir sem antes pensar ou pedir direção a Deus? Terceiro, quem procura vingança é perverso de coração. Numa época em que a justiça se baseava na lei do olho por olho, a vingança poderia até não ser imediata, mas era quase certa. Todavia, diante disso, como Davi reagiu? Ele controlou seu espírito, pois sua consciência era de Deus. Deu exemplo para seus liderados e não agiu por impulso, nem seguiu a multidão dos maus conselhos. Como o próprio Saul disse, você é mais justo do que eu. Me tratou bem, mas eu o tratei mal. Para todos aqueles que são impulsivos, o melhor conselho é ter a consciência de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, com base no exemplo de hoje, que o amor, a graça e a misericórdia desarmem o desejo de vingança e qualquer reação impensada. Que nosso temperamento reflita a consciência de Cristo muito mais que a consciência sanguínea. Deus bendito, que palavra boa é esta neste início de dia, nos lembrando quem somos, pecadores imperfeitos e que somos seguidores do Senhor. O quanto nós precisamos aprender com o Senhor todos os dias, independente de qual é o nosso temperamento, cada um do seu jeito, cada um tem a sua maneira de reagir, mas em todas elas nós precisamos expressar que somos teus filhos, que somos teus servos, que somos teus amigos, porque o Senhor tem se revelado como um Deus de amor, de misericórdia, um Deus justo, um Deus amoroso. Oh Deus, em nome de Jesus, do teu Filho querido, amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, eu clamo que o Senhor ensine a mim, a este irmão e a esta irmã que estão aqui comigo nesse tempo, nos ensine a termos um coração ensinável, uma mente trabalhada pelo teu Espírito Santo, para que quando as situações aconteçam, nós tenhamos primeiro aquela parada, né? Não venhamos reagir de imediato, impulsivamente, mas que pensemos em como o Senhor reagiria diante daquela situação. O que é que o Senhor diria naquela situação?
Quais seriam os teus pensamentos naquela situação? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo que o Senhor, Deus eterno, nos ajude, nos ensine, nos trate. Precisamos ser pessoas mais controladas, cada um na sua medida, no seu jeito, nos seus contextos. Cada um de nós, seja dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, noras, genros, com os nossos netos, sogros, com os pais, cunhados. Oh, Deus de amor, o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece o contexto da casa de cada um de nós, o Senhor conhece o contexto do espaço, do ambiente de trabalho de cada um de nós, como é a liderança do lugar onde nós trabalhamos, daquilo que realizamos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos ensine. Trate conosco, faça de nós pessoas controladas pelo teu Espírito Santo, que o fruto do teu Espírito sobressaia em nós para a tua glória, teu louvor. Que tenhamos mesmo este fruto que nas mais diversas situações eles venham à tona, eles floresçam, eles expressem a tua presença em nós, é o teu Espírito Santo agindo em nós, através de nós, transformando os ambientes, as situações, frustrando os inimigos ou o inimigo das nossas vidas, desbaratando ele, envergonhando ele. Quantas vezes há situações que nós mesmos permitimos que elas vão sendo montadas. Por outro lado, o espírito maligno se aproveita da nossa fragilidade, da nossa distração. Oh, Deus de amor! Frustra ele, alerta-nos. Espírito do Senhor, nos alerte. Chame a atenção para que a gente possa agir, reagir segundo a tua presença em nós. Glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós queremos viver, é assim que nós queremos expressar a tua presença, é assim que nós queremos ser servos teus, que multiplica esta propagação do teu evangelho, que multiplica a tua igreja, que mais e mais vidas te conheçam, se convertam ao Senhor, não a uma religião, a uma placa de igreja, de porta, mas a tua presença em nós, o mover do teu Espírito Santo em nós, para que possamos, nas mais diversas situações, revelar que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor de verdade da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai de amor, nos perdoe em quantas situações já vivemos nesses últimos dias e o Senhor se entristeceu. E o Senhor disse, puxa, Nilce, mas não era assim. Não precisava ter falado assim, não precisava ter reagido assim. Tem perdão, tem misericórdia para comigo, Pai. Me ensina, me alerta, me usa nas mais diversas situações para que o diabo caia por terra, demônios caiam por terra, que estas minhas atitudes, as atitudes dos meus irmãos aqui, não alimente demônios. Palavras e atitudes não alimente demônios, ao inverso, que vá cada vez mais desnutrindo eles, derrubando eles, caindo por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da vida, da história, o que marcou a humanidade, para a glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Aleluia! Oh, querido, é isso hoje. Vamos vigiar mais, vamos ser homens e mulheres de Deus, nos contextos que o Senhor nos colocar, atentos, ligados para a glória dele. Bora? O que chegar às nossas mãos, com muita atenção, fazer o melhor que pudermos, com excelência. Ele há de lhe dar um bom dia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada.
Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. A tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai reger as asas do vento e pinta-nos de cor no pensamento. Momento tenho intento de adorar. Bendize